Fala amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu já quero de cara ler um pedacinho de um versículo que é para te animar, para você ver que realmente hoje é uma palavra de bênção sobre a sua vida, que diz: dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essa é a mensagem que Deus tem para o seu coração hoje. Ele ouve a sua oração, o seu clamor, não importa qual seja a situação, a dificuldade que você esteja. Ele já ouviu e Ele vai te atender. Meus queridos, assista esse vídeo até o final, porque por mais que seja uma palavra de bênção para a sua vida, sempre, inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal, antes de acontecer a bênção, vai ter que ter um processo. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card e também na descrição desse vídeo, que é para você assistir, tá? Inclusive nessa passagem, Deus vai falar o que é necessário para que Ele responda, para que Ele sare, para que Ele cure essa terra. E basicamente o processo é simples, mas é um simples que na maioria das vezes não estamos dispostos ou preparados para abrir mão de alguma coisa, para que Deus realmente nos ouça, nos atenda e nos cure. No versículo 13 diz, isso em 2 Crônicas, capítulo 7, tá? Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A gente vê que eu iniciei esse vídeo falando o final do versículo e é lindo, fala a verdade, não é? Deus ouve, sara, cura, traz para perto dele, mas quando a gente vai ver o contexto, Deus ele fala que ele vai sarar de algo que ele mesmo fez. Mas por que ele fez uma ferida no povo dele? Devido ao pecado. Um pouquinho antes, e na verdade isso que nós lemos é a resposta de Deus a Salomão. Salomão, ele orando para Deus, ele diz em 2 Crônicas 6, versículo 36. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, nós somos pecadores e infelizmente pecamos o tempo todo, até mesmo quando não percebemos pensamentos, às vezes falamos algo que fere o Espírito Santo de Deus e simplesmente fomos levando. Então é importante pedirmos perdão a Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, muitas vezes ali pelo povo, pelos pecados que foram cometidos por ignorância, ou seja, aquele povo não sabia que era errado, mas eles faziam. Mas tinha alguém para pagar um preço, para falar, não, Deus perdoa eles porque eles não conheciam. Então, igualmente nós, quando pecamos ali no nosso ambiente natural, sem nem perceber, é necessário que a gente sempre esteja pedindo perdão a Deus. Perdão por aquilo que nem sabíamos, mas cometemos, ferimos o Espírito Santo. Então é necessário. Não há ninguém que não peque. E aí ele segue. E ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, olha para isso, na terra para a qual deportados e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde forem levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste para o templo que construí em honra ao teu nome, então, dos céus, lugar da tua habitação, ouve a oração e a súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Ou seja, Deus ele responde depois a oração, que foi onde nós lemos no início, e a resposta de Deus foi justamente a confirmação do que Salomão pediu. Que Salomão falou, olha, quando o povo pecar,
geralmente o Senhor se ira. E quando Deus se irava contra aquele povo, ele entregava a nação nas mãos dos inimigos, ou seja, povos estrangeiros, para que eles fossem escravizados. Muitas vezes eles ficassem sob um jugo. E durante esse período, Salomão vai pedir que, mesmo que eles estivessem pagando pelo pecado, qual era o pecado mais comum naquela época? Era se voltar para outros deuses, adorar deuses estranhos. Eles chegavam naquela terra, uma terra estranha, e começavam a adorar e esquecia de Deus. Deus ia e punia eles. Era basicamente dessa forma. Mas enfim, Salomão estava clamando. Quando acontecer isso, porque vai acontecer de qualquer maneira, que eles se voltem para o Senhor e que eles se arrependam e principalmente deixem de praticar. Porque não adianta eu e você falarmos que nos arrependemos de algo e continuar fazendo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso não salva ninguém. Remorso não te dá acesso a Deus. Remorso não comove o coração de Deus. Então, o arrependimento ele vai ser testificado não pelas suas lágrimas, mas a partir do momento que você conseguir abandonar as práticas que você tem feito. E aí, voltando lá para a questão de Deus ouvir, o que Deus vai pedir é: se humilhe, ore, busque a minha face, mas principalmente, se afaste dos seus maus caminhos. Então, meus queridos, não é tão simples a gente orar e falar que Deus vai sarar a terra do Covid, que a gente já está vivendo tanto tempo nessa pandemia. Várias vezes a gente se ouve: Deus vai sarar a terra se o povo se humilhar. Mas a questão não é só se humilhar e orar. A questão é se arrepender e deixar as práticas do pecado. E é justamente nessa área que a gente tem errado. A gente tem continuado indo diante de Deus, apresentar uma causa, reclamar, pedir, se humilhar, se derramar. Deus tem misericórdia, mas não deixamos nossas velhas práticas. Então, por mais é inevitável isso, gente, me perdoe, mas por mais que é uma palavra de bênção, antes da bênção tem que vir a obediência. E se Deus está pedindo para se arrepender e abandonar as velhas práticas, é necessário que a gente deixe essas velhas práticas. Que Deus te abençoe e que Deus te guie. E se por acaso você tem aí vivido na prática de algum pecado, ou se por acaso você conheça alguém, manda esse vídeo para a pessoa e que Deus te convença daquilo que você tem feito. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado. Então, que você permita-se ser moldado